Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, na aula de hoje de matemática, nós vamos corrigir as atividades que vocês fizeram no livro e a gente vai para o próximo assunto, certo? Vamos relembrar que nós estamos estudando as figuras geométricas e começamos estudando as figuras não planas, ou seja, as figuras que a gente consegue ver, manusear todas as suas faces, certo? Ah, o que é faces? São os lados, né? Lembram que a gente falou da planificação da caixinha? Isso, são os lados. Assim, eu tenho uma planificação, ou seja, o molde para um paralelepípedo. Assim, eu já tenho uma figura não plana, que é a possibilidade de eu conseguir visualizar todas as suas faces, certo? Ou seja, os lados, beleza? Muito bem. Então, vamos para o nosso livro, correção, e aí a gente fala sobre o próximo assunto. A questão de número 1, vocês deveriam marcar com um X a figura que representa a planificação de da caixa ao lado, ou seja, dessa caixa aqui. Qual vocês assinalaram? Qual é a planificação correta dela? Essa daqui. Parabéns para quem acertou. Não é essa e nem essa. A 2, pinte abaixo a planificação que representa a figura geométrica verde. Qual é a representação da figura geométrica verde em planificação? Esta daqui. Por quê? Porque as bases têm essa figura geométrica plana. E aqui nós também conseguimos observar, né? Quantos lados, quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fechou. É essa mesmo. A 3. Com a planificação ao lado, Jorge montou um modelo de figura não plana. Com essa planificação aqui. Qual foi a figura que o Jorge montou? Foi esta daqui. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Então, vamos lá. Continuando. Nós vamos falar sobre o cubo e paralelepípedo. Quais são essas figuras, gente? A prof deixou no material de apoio hoje, para quem ainda não está com a ficha, com o envelope laranja, essa ficha aqui, que é o molde, a planificação, e essa daqui, tá? Então, para vocês fazerem essa atividade aqui. Uma dica, gente, para quem está ou quem vai imprimir o molde ou a planificação dessas duas figuras, do cubo e do paralelepípedo, quando vocês desmontarem, vocês têm a planificação assim, certo? Mas vocês dobram todas as partes da planificação aqui do molde antes de vocês montarem, que aí facilita para vocês montar o cubo de vocês, tá? Então, eu vou montar o meu e o paralelepípedo também, certo? Então, vamos lá. Então, ó, gente, já fiz as minhas, ó, meu cubo, saiu um pedacinho aqui, e o paralelepípedo, ó, certo? Agora, vamos às atividades, então, e a prof explica para vocês também o assunto, tá? Cubo e paralelepípedo. Então, se você tem, você vai montar. Se não, a prof também deixou no material de apoio para você imprimir o molde para você fazer e montar as suas figuras, tá? Por que é importante, gente? Vocês manipular, ou seja, vocês manusearem as figuras, que aí vocês vão compreender melhor o que a gente vai aprender agora. Então, nós montamos um cubo e um paralelepípedo, certo? O cubo é formado por 6 figuras geométricas, que é um quadrado, planas, iguais, que são os seus lados, as suas faces. Já o paralelepípedo não. Ele é composto de figuras geométricas planas que não são todas iguais. São uma diferente da outra, né? Tem 2 partes iguais e 2 na lateral e 2 aqui. Então, gente, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a contar e também a empregar corretamente a nomenclatura de como nós chamamos esses nomes nas figuras geométricas, tá? Então, por exemplo, vou ligar minha câmera aqui para vocês conseguirem me acompanhar.
Nós chamamos de arestas, ou seja, vamos começar pelas faces que a prof já falou para vocês, né? Então, as faces, o que são as faces de uma figura geométrica? São todos os lados que eu consigo ver, tá? Então, se a prof perguntar para vocês, quantas faces tem o cubo? Vocês irão contar todas elas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, um cubo tem 6 faces, certo? E as arestas? As arestas são as linhas, os contornos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora lá embaixo. 9, 10, 11, 12. Então, arestas, a minha figura geométrica, o cubo, tem 12, que são as linhas, todas elas, tá? Dos lados, aqui embaixo, são todas as linhas. Já as vértices são os encontros, essas pontinhas aqui que a gente consegue observar, ó. Então, o cubo tem quantas? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Então, o meu cubo tem 8 vértices. E o paralelepípedo vai ser diferente? Ele vai ter faces diferentes do que o cubo? Não. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, ó, ele é igual, certo? Ou seja, a base desse lado aqui é a mesma forma geométrica do quadrado. O que muda é que ele é maior, ó. Mas se a gente fizesse e cortasse o paralelepípedo no meio, ele seria do mesmo tamanho do cubo. Então, as faces, as arestas e as vértices vão ser as mesmas dessas duas figuras geométricas, tá? Mas vocês irão contar, vocês vão montar a figura geométrica de vocês e irão contar para ver se realmente é isso que a prof contou, porque a prof pode se enganar também, tá bom? Então, contem lá. Então, voltando aqui para o nosso livro, vocês irão contar, então, quantas arestas, quantas faces, quantas vértices tem cada figura. Irão colocar aqui, cubo, tantas arestas, paralelepípedo, tantas arestas, e assim por diante. A Melissa, então, diz assim para nós, essas figuras são muito parecidas. E o Caio, a diferença é que no cubo, todas as faces são quadradas, e no paralelepípedo, não. Muito bem, então com base nesse conhecimento, vocês irão resolver a atividade 1. A Letícia cortou alguns pedaços de queijo, contorne aqueles que se parecem com cubos. Vocês vão contornar somente aqueles que se parecem com cubos, tá? A questão de número 2 pede para vocês destacarem a ficha 15. A prof tentou destacar a ficha 15, só que ela não vem com as abas para colar um no outro. E o que vocês irão fazer então? Vocês poderão utilizar esse mesmo cubo, tá? Só que, prof, ele pede para pintar de cor diferente. Então, você pode pintar esse aqui também, certo? Então, como está ali, ó, ele pintou, aqui em cima é verde, então você faz uma bolinha, um coraçãozinho de verde aqui em cima. Aí aqui embaixo, você também tem que fazer verde, porque de acordo com o nosso livro, tem verde em cima e verde embaixo, tá? E aí você vai pintar as outras cores também. O azul você vai colocar aqui na frente, e consequentemente ele vai estar aqui atrás também, né? E o amarelo, ele vai estar dos lados. Então, você vai fazer aqui de amarelo e aqui do outro lado de amarelo. E aí, é só você responder as questões ali que o livro está pedindo para você, tá? Analisar. Deixa o cubo da mesma forma que tá esse aqui do livro. E aí, vocês conseguem responder bem tranquilo as perguntas, tá? A questão de número 3 está falando para vocês que a Paula e o Jair, eles recortaram a planificação de um cubo de maneira que as 6 faces foram separadas. Então, eles fizeram assim, ó. Tinha a planificação e eles separaram os quadrados que formam a planificação do cubo, certo? A
Paula, então, fez a seguinte planificação do cubo. Ela pegou fitas e montou uma planificação para montar um cubo. O Jair, ele não concordou com ela e fez uma totalmente diferente, como essa mostrada a seguir. Qual deles, a Paula ou o Jair, que conseguiu fazer a planificação correta de um cubo? Esse é um quebra-cuca, né? Vocês irão, então, fazer as atividades e quebrar um pouquinho a cuca de vocês aí, pensando como vocês vão fazer essas planificações para formar um cubo. Certo? Ó, a prof recortou aqui, vocês podem recortar também. Como ele não veio com essa parte aqui para a gente colar uma parte na outra, não tem como a gente formar um cubo, né? Não dá para colar. Mas vocês podem utilizar para resolver o quebra-cuca que a prof passou para vocês. Utilizem aquela fita transparente para ir montando, depois você desenha na folhinha e desmonta e monta outra. Tente montar pelo menos 2 planificações diferentes que vocês já vão ser, ó, fantásticos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima aula.